Este programa é patrocinado por Multicare, número 1 em seguros de saúde. E por falar em saúde, sabe o que é a medicina de precisão e de que forma está a mudar a medicina no diagnóstico e também nos tratamentos? São temas para falar nos próximos minutos com Paulo Cortes, especialista em Oncologia, é o coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital dos Lusíadas, é também presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia. Recebemos também José Santos, diretor clínico da Multicare. Sejam muito bem-vindos, meus senhores. Paulo Cortes, começando por si, o que é que falamos quando falamos de medicina de precisão? Bom, a medicina de precisão pode ter outras denominações. Por exemplo, medicina personalizada, medicina individualizada, são tudo sinónimos. E basicamente estão no oposto da medicina empírica, enfim, que nós fazemos dirigida a uma população em geral. A medicina personalizada tenta encontrar soluções de diagnóstico e de tratamento dirigidos a cada uma das pessoas de uma forma individual. Por exemplo, a oncologia é uma área onde, hoje em dia, a medicina personalizada ou de precisão tem cada vez mais uma utilização prática, já nos dias de hoje. Isto é uma evolução que temos feito desde há alguns anos esta parte. Tem a ver, por exemplo, com a descoberta cada vez mais dos mecanismos biológicos das células normais e das células tumorais. Depois, com uma coisa muito importante que foi a descoberta, a descodificação do genoma humano, que ocorreu em 2003, e obviamente que ao conhecermos um código genético normal de um humano, podemos obviamente conhecer as alterações desse código genético. E assim podemos estudá-las e dirigir, quer do ponto de vista diagnóstico, quer do ponto de vista terapêutico, ou seja, tratamentos, dirigir os tratamentos a alterações específicas que podem ocorrer no código genético de uma pessoa e que mais tarde podem levar a doenças como o cancro. E estas alterações, que se chamam mutações, são hoje em dia cada vez mais utilizadas. Utilizadas quando? Por exemplo, há um exemplo muito importante que é no caso do cancro da mama, em mulheres que podem ter uma história familiar e que podem fazer uma determinação de uma predisposição genética. Esta predisposição genética mais conhecida é de um gene que se chama BRCA1 e 2, mas já sabemos que há outros genes hoje em dia, sem querer aqui complicar muito a conversa, que são importantes em relação à predisposição genética. Estes genes ficaram muito conhecidos com a questão da atriz Angelina Jolie. Sim, é verdade. E aí podemos tirar uma primeira lição, que é a seguinte. Hoje conseguimos, com esta forma de uma primeira abordagem de medicina personalizada, poder ter uma atividade em termos da prevenção. Uma pessoa que tem uma mutação num determinado gene que pode predispor, por exemplo, um cancro da mama ou do ovário, pode ter uma vigilância mais apertada ou pode até fazer uma chamada cirurgia profilática. No caso, pode retirar as mamas para não ter, mais tarde, uma possibilidade de cancro de mama. Mas aquilo que nós estamos a olhar para o futuro é um bocadinho mais além. E o que eu vou dizer agora não está ainda hoje na prática clínica, mas penso que será uma realidade daqui a algum tempo, que é, ao conhecermos os genes, podemos modificar esses genes. E então, se tivermos, hoje em dia, sabemos que há uma predisposição, mas não podemos ainda atuar ao nível do gene corrigindo esta alteração genética. Mas esse vai ser o desidrato no futuro, que é corrigir esta alteração genética, conhecendo-a, obviamente, numa primeira fase, e fazer com que a pessoa não venha mesmo a desenvolver a doença. E esta é uma área de investigação muito importante. Uma outra área que já hoje em dia é utilizada, e que, mais uma vez, utilizamos a parte da genómica, chamamos nós, é a avaliação do código genético, por exemplo, de células tumorais, e que nos podem permitir individualizar certos tipos de tumores, saber os comportamentos e poder dirigir, mais uma vez, os tratamentos de acordo com estas alterações do código genético da célula tumoral. E isso já é feito, por exemplo, no cancro da mama. E uma área que está em grande desenvolvimento também é na área, por exemplo, do cancro do pulmão, em que houve uma enorme revolução. O cancro do pulmão era uma doença até agora mortífera, continua a ter Era um quase impacto. Uma sentença É verdade, continua a ter um impacto muito grande, mas hoje em dia nós, da mesma forma que no caso do cancro da mama, não falamos do cancro da mama como uma entidade, mas com vários subtipos diferentes
cá está, a tal medicina personalizada ou de precisão, que tendencialmente cada vez temos mais na nossa prática clínica. Falamos de vários subtipos de cancro de mama. No caso do pulmão, quando há um diagnóstico de cancro de pulmão, nós fazemos uma bateria de testes genómicos, de testes de alterações moleculares, ou seja, do funcionamento da célula, e temos hoje em dia terapêuticas para utilizar em casos distintos, consoante o tipo de célula que temos à nossa frente. Isto, obviamente, é uma abordagem completamente revolucionária e o futuro passa cada vez mais por aí. E já vamos conhecer melhor essa revolução fantástica que me está a falar. José Santos, esta customização, a medicina de precisão, portanto, cada caso é um caso e podemos especificar o diagnóstico e o tratamento em cada paciente, poderá ser um bocadinho mais oneroso do que a medicina empírica, como o Dr. Paulo Cortes dizia há pouco. Muito bem. Como é que uma seguradora olha para a medicina de precisão? Pedro, permita-me começar por agradecer o vosso convite, cumprimentar aqui o colega de painel, o Dr. Paulo Cortes, e respondendo, ou tentando responder um pouco à sua pergunta, de certa forma, pegando aqui nas palavras do Dr. Paulo Cortes, obviamente que a medicina não para de evoluir e tem havido realmente progressos enormes, nomeadamente nos últimos tempos, mas eu, se calhar, se permite, recuava um bocadinho àquilo que eram os primórdios da medicina, que ainda hoje em dia os jovens médicos continuam a jurar no chamado juramento de Hipócrates, e, portanto, que é considerado o pai da medicina. O Hipócrates dizia, primo non nocere, portanto, em primeiro lugar, não fazer mal. Portanto, no início, o paradigma da medicina era, eu diria, pouco agressivo, pouco focado e, portanto, em primeiro lugar, qualquer intervenção, a primeira ideia era que não fizesse mais mal do que a pessoa já tinha. Obviamente que isto foi evoluindo, enfim, houve imensos avanços, mas particularmente já no século XX, em que se mudou esse paradigma e se passou a ter uma medicina mais agressiva, nomeadamente com os grandes progressos a nível da infecção, do tratamento da infecção, os progressos cirúrgicos, anestésicos, e houve um marco que foi, nos anos 40, a descoberta da penicilina, que fez, de certa forma, revolucionar aqui um pouco o panorama e que nos levou um pouco a uma massificação, isto, de certa forma, também potenciado depois pelos próprios fenómenos da guerra, em que houve uma explosão enorme, nomeadamente da indústria farmacêutica, enfim, que era uma pequena indústria relativamente dispersa e que se tornou uma grande indústria, muito consolidada, muito concentrada e muito lucrativa. E o paradigma dos medicamentos foi o que funcionou, nomeadamente no século passado e ainda até há pouco tempo. E, portanto, eu diria que até há pouco tempo a chamada medicina moderna baseava-se apenas em engolir um comprimido. E com isso, enfim, tratava-se tudo, menosprezando aquilo que, enfim, o Dr. Paulo Cortes já referiu, agora a precisão e a própria personalização, portanto, aquilo que são outros componentes, e os componentes individuais, sociodemográficos, estilos que dava de vida, para toda a gente, alimentação. Portanto, aquele paradigma do one size fits all, não é? Da massificação das terapêuticas, está a alterar-se esse paradigma, e como o Dr. Paulo Cortes bem referiu, nomeadamente nas áreas que ele domina da oncologia. Hoje em dia o paradigma, enfim, além da aposta na prevenção e promoção da saúde, é realmente apostar em tratamentos personalizados, até porque cada pessoa reage de forma diferente às várias terapêuticas. E, portanto, não há dúvida que esse é atualmente o novo paradigma. Tem custos. Enfim, nós não estamos, enquanto seguradora, não estamos apenas preocupados com os custos. Claro que os custos são uma vertente importante e há que manter a sustentabilidade, mas, enfim, aqui o Dr. Paulo Cortes será com certeza a pessoa indicada para falar disso. Por vezes, há custos que são investimentos. Sim, podem ser elevados custos a curto prazo, mas a médio e longo prazo... E, de certa forma, a medicina tão personalizada e, particularmente, a medicina de precisão, como ele referiu e deu alguns exemplos, pode, inclusivamente, não só ter melhores outcomes do ponto de vista do tratamento, portanto, ser o tratamento mais apropriado, como também, muitas vezes, evitar tratamentos inadequados, com os respectivos custos. Portanto, essa questão dos custos, eu diria que não é nenhum anátema,
e, enfim, e nós, enquanto seguradora de saúde, também nos tentamos adaptar àquilo que é a evolução, e a evolução da medicina é realmente brutal e vai continuar. Dr. Paulo Cortes, é mesmo assim, um tratamento customizado pode parecer muito caro a curto prazo, mas a longo prazo, de facto, poderemos ser recompensados por termos optado por esta estratégia. É verdade. Obviamente que quando selecionamos cada vez mais e melhor os tratamentos adequados para determinado tipo de doenças, teremos resultados melhores, e esse é o nosso desiderato, que é tentar dar o melhor tratamento dirigido para aquela pessoa. E, como estava a dizer, hoje já temos alguns exemplos práticos. O cancro da mama, por exemplo, há um tipo de cancro da mama que se chama o HR2 positivo. É uma história de sucesso dos últimos 20 anos. Este é um exemplo típico em que percebemos que havia um tipo de cancro que era mais agressivo na altura. Hoje, felizmente, não é. Até tem resultados melhores do que outros tipos de cancro de mama. Percebemos qual é que era a alteração, o que é que era diferente, percebemos que havia ali uma alteração, mais uma vez, uma alteração genética que condicionava um comportamento diferente da célula, e com a engenharia genética, mais uma vez, criou-se uma coisa que se chama um anticorpo monoclonal, que bloqueou um receptor que é o que estimulava o crescimento destas células, e com isto hoje conseguem-se, mais uma vez, resultados fantásticos. E cá está um exemplo típico. Nós hoje determinamos por rotina se há ou não esta alteração, este chamado receptor HR2, e podemos, com isto, fazer um tratamento personalizado. E outros exemplos existem. Portanto, nós, hoje em dia, não estamos já a desenvolver, a não ser em casos muito excepcionais, eu diria que quase pontuais, quimioterapia. Portanto, aquela estratégia de dar uma bomba que basicamente destruía de uma forma indiscriminada. Aliás, é interessante, pegando aqui nas palavras do Dr. José Santos, alguns agentes de quimioterapia que foram usados em oncologia foram primeiro testados como até antibióticos. Tinham uma elevada toxicidade para antibióticos e encontraram o seu lugar no tratamento de cancros. Hoje em dia, o foco, o investimento e o desenvolvimento não é na quimioterapia indiscriminada, mas é cada vez mais nestas atuações que vão atuar de uma forma muito específica, quer em alterações moleculares das células, quer em alterações, como estava a explicar, genómicas. E isto vem a par e passo com alguns avanços, porque isto é como tudo, a tecnologia avança em várias áreas e em vários domínios e acaba por interligar-se. E, por exemplo, descodificar, voltando atrás naquilo que disse há pouco, descodificar o genoma humano foi uma tarefa que demorou décadas, começou na década de 90, custou milhões de dólares e hoje em dia consegue-se fazer uma determinação de um painel de genes com um custo que cada vez é menor. E, portanto, os custos, voltando aqui atrás, estão com a massificação da tecnologia, com as plataformas digitais, aquilo que se chama uma sequenciação de nova geração, consegue-se ter resultados muito rápidos e consegue ter resultados mais baratos. A tecnologia evoluiu e, ao evoluir, permite o avanço do resto. Houve um investimento inicial muito grande. Muito grande, e depois, mais tarde, como tudo. Os telemóveis no início eram o que eram e hoje em dia fazem coisas fantásticas. E, portanto, a tecnologia... E muito mais baratos do que eram. E muito mais baratos do que eram. Ainda um telefone da Apple hoje em dia tem uma capacidade de processamento que é claramente superior a um supercomputador na altura dos anos 70, por exemplo, mas claramente superior, e ocupava uma sala inteira. Estes avanços são todos importantes. Há um outro avanço que nós ainda estamos com grande expectativa para o futuro. Ainda estamos a posicionar um bocadinho, que é uma coisa que se chama a biópsia líquida, que é nós podermos, ir tirando uma amostra de sangue. Já o fazemos hoje em dia, isto já é utilizado na prática clínica, que é podermos tirar uma amostra de sangue e poder analisar se tem células tumorais ou não e avaliar as características da célula sem ter que fazer uma biópsia. Que é muito mais agressiva. Se bem que as biópsias continuam a ser importantes e as biópsias líquidas têm indicações muito precisas para casos muito pontuais, aquilo que nós não conseguimos ainda, mas que gostaríamos e que estamos a investigar para lá chegar, é mais uma vez tentar, numa fase inicial, com uma amostra de sangue, e mais uma vez o que eu vou dizer agora não está ainda não está na prática clínica, é completamente investigacional, portanto é completamente investigacional, mas é uma esperança para o futuro que se consiga determinar que a pessoa tem uma predisposição para vir desenvolver um tumor mais tarde, através de uma amostra de sangue. Mas isto
ainda, se bem que às vezes os meios de comunicação social falam disso, ainda não estamos aí. Muitas outras coisas já estão. Sublinhamos a palavra ainda, porque esperemos que o mais rapidamente possível consigamos lá chegar. José Santos, esta medicina de precisão também é um aliado excelente no caso da prevenção e da promoção da saúde, que é também o papel das seguradoras. Não apenas a tal medicina de tratamento e do pós, mas o antes cada vez mais importante. Claro. Sim, como eu referi há pouco, enfim, o paradigma tem mudado do chamado tratamento da doença para progredirmos para a prevenção e a promoção da saúde. Enfim, esse penso que é hoje em dia o paradigma aceite por todos os chamados stakeholders da saúde. E, enfim, como bem referiu o Dr. Paulo Cortes, a medicina de precisão é um dos aliados daquilo que, enfim, será uma definição um pouco mais abrangente da medicina personalizada. Portanto, no fundo, não só as pessoas têm uma predisposição genética para ter determinadas doenças ou para responder a determinados fármacos, como também têm os seus estilos de vida, enfim, o seu contexto sociodemográfico. E tudo isso conta. Portanto, no fundo, cada caso é um caso. São conhecidas as respostas variáveis em certas doenças aos fármacos habitualmente usados. Um asmático, nem todos os asmáticos respondem da mesma maneira aos antiasmáticos, nem todos os diabéticos respondem da mesma maneira. Nos casos particulares da oncologia, que o Dr. Paulo Cortes referiu, isso é muito paradigmático e, portanto, não há dúvida que tem que se caminhar cada vez mais para uma medicina mais personalizada e há hoje em dia uma série de ferramentas, nomeadamente estes avanços enfim, na genética e na genómica e na sua própria acessibilidade. Nós temos feito um pouco esse caminho e, portanto, achamos que há que atuar nos chamados determinantes da saúde. Enfim, nós somos realmente uma seguradora de saúde, não uma seguradora de doença, e consideramos que todas estas ferramentas são aliadas. Agora, tem que, obviamente, serem usadas na altura certa, enfim, com conta, peso e medida, e nomeadamente uma série de testes que alguns o Dr. Paulo Cortes já evocou, farão todo o sentido, mas terão que ser naturalmente dentro do contexto clínico e com a orientação clínica, e nós lá estamos para responder enquanto meros financiadores. Dr. Paulo Cortes, já percebemos que a medicina de precisão é um paradigma novo, diferente, mas teve uma evolução brutal, se me permite a expressão, pelo menos nas últimas 2 décadas ou 3 décadas, mais ou menos. Sem dúvida. Falamos cada vez mais do presente da medicina. Sem dúvida. Vai ser assim. Sem dúvida. Claramente, como já disse e reforçando, claramente esse já é um presente. Já é o presente e cada vez mais será o futuro. Eu queria referir uma outra área importante para dizer que, mesmo assim, ainda temos que fazer muito trabalho. Talvez os nossos espectadores tenham ouvido falar de uma coisa que se chama imunoterapia, que hoje em dia se fala imenso. E a imunoterapia, nós na oncologia designamos que foi o último pilar que nós temos de tratamento agora para as doenças oncológicas. Basicamente, o que a imunoterapia faz, e faz em alguns casos coisas magníficas em termos de resultados, é estimular o nosso próprio sistema imunitário para lidar contra a doença. Mas aqui ainda temos trabalho para fazer em relação a poder prever de uma forma mais adequada, e este é um trabalho intenso que nós estamos a fazer, a investigar, ainda não conseguimos muito bem perceber quais são as pessoas que melhor beneficiam deste tipo de tratamento. Sabemos que há algumas que respondem de uma forma tão extraordinária, e eu tenho alguns casos de sucesso de pessoas com doenças muito avançadas oncológicas que responderam, e em alguns casos mesmo nós já estamos a pensar que conseguimos mesmo curar alguns casos de doenças muito avançadas com este tipo de tratamento. Mas sabemos que estamos a falar de cerca de 20% a 30% das pessoas. E é importante, até porque são tratamentos dispendiosos, perceber, e isso ainda não conseguimos, quais são as pessoas que beneficiam mais deste tipo de tratamento. E portanto, perceber o padrão que pode levar aqui a prever e a prever porque é que umas respondem tão bem e outras não. Cá está os fatores individuais que ainda temos que perceber. Portanto, é importante salientar que, embora seja uma realidade, mas há muitos casos que nós usamos
um determinado tratamento dirigido, por exemplo, a uma alteração muito específica que sabemos que está, fazendo uma analogia, temos um interruptor que está avariado, podemos arranjar este interruptor e voltamos a ter luz. Mas nem sempre usar a mesma terapêutica, ou o mesmo tratamento num determinado alvo vai ter o mesmo resultado. Portanto, há aqui outros fatores que obviamente vão ter um papel importante e que nós, dentro desta caminhada para uma cada vez melhor personalização e precisão, ainda estamos a desenvolver. A estudar-se. Dr. José Santos, só mesmo para terminar, felizmente o nosso tempo é curto e está mesmo a chegar ao fim. Esta área da medicina de precisão, e como disse há pouco, está em expansão e como o Dr. Paulo Cortes tem referido também, e as seguradoras naturalmente estão muito atentas a este futuro que já é o presente. Sim, enfim, reitero o que disse há pouco. Enfim, nós não estamos preocupados com o custo de per si. Enfim, o que nós pretendemos é que os nossos clientes, enfim, as pessoas seguradas na nossa companhia tenham os melhores cuidados possíveis e, portanto, temos um papel ativo em termos da própria promoção da saúde, enfim, disponibilizando algumas ferramentas do ponto de vista da prevenção e do chamado diagnóstico precoce. E estamos, obviamente, com aquilo que são os avanços da medicina e, concretamente, com a dita medicina personalizada e com a medicina de precisão. Do ponto de vista dos custos, hoje em dia há também, eu diria, um novo paradigma, até do ponto de vista do financiamento e dos outcomes. Enfim, tem um palavrão chamado Value-Based Healthcare, portanto, a medicina, de certa forma, evoluiu daquilo que era a medicina baseada na evidência, portanto, na melhor evidência científica publicada, para agora o que se chama a medicina baseada no valor. Ou seja, e já foram aqui citados vários exemplos em que, no fundo, não estamos a falar de um custo, estamos a falar de um investimento. O que interessa realmente é que as pessoas tenham o melhor tratamento possível, quando adoecem, de preferência que não adoeçam, e que esse tratamento dê o melhor resultado possível, o melhor outcome possível. É isso que é a medicina baseada no valor. Tem a ver com muitas coisas, à partida com a própria qualidade dos cuidados, com a própria qualidade da infraestrutura, da organização médica, etc. Portanto, deverá haver também, dentro do possível, centros de referência que sejam os mais indicados para determinada patologia e ter também outras ferramentas, nomeadamente estas que já foram citadas da medicina de precisão, que ajudem a prever e, portanto, a ter um perfil que, no fundo, demonstre a predisposição para responder a este ou aquele fármaco. E, portanto, ter o melhor tratamento possível, ao melhor preço possível e até evitar, muitas vezes, custos desnecessários. Portanto, no fundo, penso que estamos a falar não só de boa medicina, de bons cuidados de saúde, como também de valor. E é isso que penso que conta. E é sobre isso que temos estado a falar. Meus senhores, muito obrigado por terem vindo ao só fazer um comentário muito final, rapidamente. muito rápido, que tive a falar sobretudo de tecnologia. E a medicina personalizada é a medicina da pessoa. E a pessoa que tem uma doença tem que ser, não podemos nunca esquecer, além da tecnologia, a parte da humanização dos cuidados. E isso é absolutamente fundamental na medicina personalizada que nós queremos para o futuro. E essa é a melhor dupla, a tecnologia ao serviço do homem. Sem dúvida. E Muito os cuidados centrados na pessoa. Muito obrigado, meus senhores. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Este programa foi patrocinado por Multicare, número 1 em seguros de saúde.